Salve galera, boa para todos, 23º dia da Copa do Mundo hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Mas ontem foi dia do homem brilhar. Portugal se classifica em cima da Croácia, gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, primeiro gol dele em mata-matas de Copa do Mundo, Gonçalo Ramos de cabeça no finalzinho, virada histórica, gols anulados de Portugal, da Croácia, golaço Cristiano Ronaldo anulado, o pênalti de Portugal contestado, tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. Eu sei que o Cristiano Ronaldo já tem 11 gols em Copas, para quem falava que ele não ia chegar nem perto, tá, com um gol a menos que o Pelé. Se fizer mais um ou dois contra a Espanha, já passa Pelé, já encosta no fenômeno, no Müller da Alemanha. Tudo bem, para chegar em Mbappé e Messi vai ser bem mais difícil, mas já está entre os top 10, pode chegar entre os 5, né, no top 5 de maiores artilheiros da história das Copas. O Harry Kane também já está bem encaminhado aí. Foi demais, foi demais. Hoje teremos as últimas 3 seleções a se classificar para as oitavas de finais, certo? Ontem a Suíça se classificou ao vencer a Argélia por 2-0 também, graças a Deus. E vai esperar o vencedor de Colômbia e Gana, que é o último jogo de hoje. O último jogo dos mata-mata de 16 avos de finais. E teremos Argentina e Cabo Verde. Quem vencer pega o vencedor de Austrália e Egito. Uma mão em Argentina. Tomara que o Messi não dispare hoje na artilharia, nem da Copa, nem na geral da história das Copas. Para a brincadeira ficar mais disputada e mais emocionante. Graças a Deus a Suíça tirou a Argélia, graças a Deus a Espanha tirou a Áustria, duas seleções que fizeram conchavo, complô, se classificaram juntas no empate sem vergonha, eliminando o Irã, mas a Espanha também, graças a Deus, naquelas, porque que futebolzinho medíocre, só estão falando, o Lamine Yamal está falando mais do que está jogando, não mostraram que vieram ainda, o Unai Simon não tomou nenhum gol, não enfrentou ninguém ainda, e agora chegou a hora, hein? Portugal e Espanha nas oitavas de finais. Então vamos falar sobre a classificação espanhola de ontem. Aqui, ó. Pumba. A Espanha venceu a Áustria por 3-0, 2 gols do Oyarzabal, já está com 5 também, já está ali, ó, já é de vice-artilheiro da Copa, do lado do Kane, do Haaland, e o Porro fez o outro gol da Espanha. Fez o segundo, né? O Oyarzabal fez o terceiro. Bom, galera, eu assisti esse jogo monótono, jogo sonolento, jogo chato. Assim, mano, cada um tem, né, um gosto por tipo de futebol jogado. Eu nunca gostei desse estilo de futebol espanhol, desde a época de Iniesta, Chaves, tic-tac aí, o título de 2010. Então, a Espanha que desde 2010 fazia péssimas campanhas em Copa do Mundo. 2014 foi eliminada na primeira fase, 2018 foi eliminada pela Rússia, né, nos mata-mata, na última Copa por Marrocos, chega às oitavas de finais, com um futebol que não convenceu ninguém ainda, mas tem grandes jogadores na sua seleção. Rodri, Yamal, Pedri, o Cucurella, que jogou muito, foi o melhor em campo ontem, mas está deixando a desejar. E isso não quer dizer que Portugal também está voando e vai atropelar a Espanha, porque também não está jogando nada. E ontem foi na base da raça, da garra, da superação. Aliás, esses jogos dos 16 avos de final foram emocionantes demais. A maioria dos jogos decididos nos últimos minutos. O jogo de Portugal com mais de 18 minutos de acréscimo foi quase uma prorrogação dentro do jogo normal, certo? E agora as oitavas de finais vão ser mais emocionantes ainda, eu tenho certeza disso. Antes de falar do jogo de Portugal, o último jogo de ontem, que já começou hoje, meia-noite, mas eu ainda não tinha dormido. Eu assisti até o finalzinho, mas também foi um jogo chatinho. Foi Suíça 2, Argélia 0. A Suíça fez com o Embolou 1-0 e Nedoye aos 46 minutos, certo? O 2-0. Atenção, galera. Manzambi, da Suíça, está sendo o melhor jogador jovem da Copa, grande revelação da Copa do Mundo. A Suíça está vindo com uma seleção forte, boa, desde as eliminatórias. Aliás, nas últimas Copas,
sempre vem com uma seleção equilibrada, forte defensivamente e agora tem um ataque muito bom. Xhaka está jogando muito ainda, o veterano Xhaka. E a Suíça espera o vencedor de Gana e Colômbia. Eu acredito que a Colômbia passa por Gana e será favorito contra a Suíça. Mas tudo pode acontecer, né? A partir dessas fases agora de mata-mata, tudo pode acontecer, principalmente em jogos de seleções parelhas. Então, não se pode tirar aí uma possibilidade de termos uma Suíça numa semifinal de Copa do Mundo, numa quarta de final de Copa do Mundo, provavelmente contra a Argentina, certo, galera? E agora vamos nos preparar para falar do Absolute Cinema. O que foi esse jogo de ontem de Portugal e Croácia? Eu, que estava representando o meu time aqui no campeonato municipal, estava com o celular ligado no banco de reserva ali escondidinho, porque não pode, né? Tentando ver o que estava acontecendo e ligado no jogo. Não vi a Croácia abrir o placar com o Perisic, 1-0, certo? Aí acabei entrando em campo, jogando no finalzinho do jogo, pumba. Peguei o celular, saí correndo, fui para a pizzaria. E aí o que aconteceu? Cheguei a tempo de ver, acho que o jogo mais emocionante da Copa, ao lado de Bélgica e Senegal, Holanda e Marrocos, Brasil e Japão, mas eu ainda acho que foi o melhor. Foi o melhor porque teve muitos requintes de crueldade para ambos os lados. Eu chego bem na hora que o gol do Cristiano Ronaldo é anulado. Porra. Aí, pênalti para Portugal. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Chama o VAR. Aí o homem vai bater. Eu já lembrei do pênalti que ele perdeu na Eurocopa. Lógico, os grandes heróis sempre erram também. Mas numa confiança extrema, maior de todos os tempos fez. Empate. Depois, gol anulado da Croácia. Tumulto. Aí, Roberto Martínez tira o Cristiano Ronaldo faltando 10 minutos, meio contrariado, como sempre, mas fez a substituição mais certa da história para a seleção portuguesa, botando o Gonçalo Ramos. Lembrando que o Gonçalo Ramos, em 5 jogos de Copa, tem 4 gols e 1 assistência. 3 gols naquele 6-0 contra a Suíça, no hat-trick, no jogo que ele entrou no lugar de Cristiano Ronaldo como titular. E o homem entrou, Rafael Leão, no finalzinho do jogo. Meu, deu um cruzamento, assim, um tapa tão maravilhoso. E o Gonçalo Ramos subiu de uma forma assim tão precisa e engavetou 2-1 Portugal. E aí, daí em diante, o árbitro já estava dando acréscimo. E aí, nos últimos minutos do acréscimo, o gol da Croácia que foi decidido o seu anulamento, né? Anulação do gol por causa do chip da bola, que provou que a bola bateu nas costas do jogador da Croácia, colocando o gol em impedimento. A Copa do Mundo virou tecnológica, automática, IA. Vai ser decidida muitos jogos assim. E é assim. Muitos não gostavam disso, não pediam isso, então aceitem. Assim, galera, a Croácia já passou 2 Copas do Mundo aí se classificando. 2018 chegou na final, certo? Contra a França, eliminando a Inglaterra nas semifinais. O ano passado chegou nas semifinais, perdendo as semifinais para a Argentina, eliminando o Brasil nas quartas de finais, e havia eliminado o Japão antes. Mano, na moral, na verdade, bem dita mesmo, com futebol copeiro de Copa, parabéns, todos os seus méritos, mas nunca apresentou um brilho de futebol, certo? Ontem, despedida de Modric, monstro, 40 anos, cracaço de bola, fez assim tudo que pôde fazer ontem e durante toda a sua carreira pela seleção croata, pela camisa quadriculada, mas ontem não deu e um dos dois teria que fazer seu jogo de despedida da Copa. E foi Modric, não foi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi um dos grandes nomes da partida, recebeu o prêmio de melhor em campo, apesar de ter participado pouco do jogo, mas o pouco que ele participou foi fundamental, certo? Foi um gol que foi anulado, a cobrança de pênalti precisa e mais do que isso,
Um ano depois da morte de Diogo Jota, Portugal se classifica novamente para umas oitavas de final de Copa do Mundo. Uma homenagem linda que foi feita para o grande jogador Diogo Jota, certo? O último gol que ele fez antes de falecer foi contra a Croácia, muitas coincidências. E seu xará, Diogo Costa, catou tudo que tinha direito. Foi uma das melhores participações também de goleiro na Copa ontem. Por isso que eu quero dizer, a Croácia, que sempre foi uma equipe mais retraída e defensiva, atacou demais Portugal. Se for botar mesmo em panos quentes, até mereceu a classificação pelo futebol jogado e pela agressividade ofensiva de seu ataque. Mas um grande time tem que começar por um grande goleiro e o goleirão de Portugal fechou tudo. Agora vamos para as oitavas de finais. Aqui no nosso mural já definidos quase todos os jogos. Então vamos lá. Sábado teremos Canadá e Marrocos. Já avisei que acredito numa zebra canadense, apesar de o Marrocos ser uma seleção muito melhor. Mas vamos aqui no óbvio. Marrocos passa. Se Canadá passar também, para mim não será surpresa, porque eu acredito que eles podem ser a grande zebra das oitavas de finais. França e Paraguai, acho que não tem dúvidas. Eu acho que a França vai passar o trator. Dessa vez o Paraguai não vai fazer o milagre que fez contra a Alemanha, e talvez o Mbappé meta mais uns 2 ou 3 e já dispara também nessa briga pela artilharia da Copa e da história das Copas. Esses jogos serão no sábado. Domingo, Brasil e Noruega. E quem ganhar se enfrentam. Então provavelmente teremos França e Marrocos nas quartas de final. Jogo para a França ficar ligeira. Eu acho que uma das poucas seleções deste lado que tem condições de derrubar a França é Marrocos. Até mais que Portugal e Espanha numa eventual semifinal. Aí domingão, Noruega e Brasil, já falei meu palpite, acredito que o Brasil é favorito, mas é um jogo muito parelho e pode acontecer o que aconteceu na última Copa. A Noruega chegar ali igual a Croácia, em um descuido brasileiro, lances ali, bolas paradas, em 2 bolas que Haaland possa decidir, a Noruega pode passar. Mas aí ainda acredito que o Brasil é favorito, vamos botar o Brasil nas quartas de finais, e aí para enfrentar o vencedor de México e Inglaterra, que também jogam no domingo. E aí eu vou falar para vocês, galera, tá muito parelho esse jogo. A Inglaterra tem mais elenco, tem mais time, México porém é invicto, não tomou nenhum gol também, 100% de aproveitamento, torcida toda a favor. Será? Ainda vou botar a Inglaterra como favorita, um pouquinho mais, e acredito que teremos Brasil e Inglaterra nas quartas de finais. Mas Noruega e México não está descartado, não. Ou um México e Brasil, um Noruega e Inglaterra. Acho que são 2 jogos muito, muito parelhos. Certo, galera? Aí, na segunda-feira, teremos Bélgica e Estados Unidos. Estados Unidos é anfitrião, que estreou metendo 4-0 no Paraguai, certo? Depois ganhou da Austrália, aí perdeu para a Turquia, e aí fez um jogo bem médio contra a Bósnia, contra a Bélgica, que fez uma primeira fase horrorosa, empatando com o Irã, com o Egito, só se classificando, metendo uma goleada na Nova Zelândia ali, né? Também, pelo amor de Deus. E a virada contra o Senegal, que não jogou nada o jogo inteiro, foi começar a jogar faltando 5 minutos quando o Lukaku fez o gol, aí o Tielemans empatou, e o gol de pênalti na prorrogação. Mesmo assim, eu também acho que é um jogo equilibrado, mas acho que a Bélgica passa. Força do seu elenco e a força da sua camisa vai eliminar os donos da casa. E no mesmo dia, na segunda-feira, Espanha e Portugal. O jogo mais equilibrado até o momento dessas quartas de finais. Não só pelo futebol que estão mostrando na Copa, que é médio para baixo, mas por ter camisas pesadas, por ter elencos recheados de craques e principalmente porque é um confronto, é um duelo extracampo, é histórico, é milenar, é secular. Os 2 países ibéricos ali que têm guerras muito antigas, eles não se gostam. Espanhóis e portugueses têm uma rincha de séculos, certo? E muito sangue já foi derramado, foi derrubado por esses 2 países em guerras. Então, podem se preparar que vai ser um jogo pancada. A Espanha eliminou Portugal em 2010 na sua trajetória para o seu primeiro e único título mundial. Em 2018 tivemos aquele jogo histórico 3-3 que o Cristiano Ronaldo fez um hat-trick na Espanha. E agora? Quem passa?
Eu acredito que Portugal passe, eu torço para que Portugal passe, eu não gosto da seleção espanhola, mas a seleção espanhola tem um diferencial chamado Lamine Yamal. Se o moleque finalmente despertar para a Copa, que ele ainda não fez nada que ele sabe fazer, é muito difícil parar ele. E Portugal tem um elenco que agora parece que finalmente viu, aprendeu e decidiu jogar o Cristiano Ronaldo, jogar a bola para ele, e Portugal tem o maior artilheiro da história da seleção portuguesa, da Champions League, da Eurocopa, o único a fazer 6 gols em Copas do Mundo. Agora já entrou para a lista dos top 10 de maiores artilheiros da história das Copas, com 41 anos, faltando 25 gols para marcar seu 10º gol na história. É jogo brabo, mas eu boto Portugal aí classificado para jogar com a Bélgica as quartas de finais. E aí, na terça-feira teremos os jogos que serão decididos hoje, que eu acredito que serão entre Argentina e Egito, e a Suíça, que está esperando o vencedor de Colômbia e Gana, acredito que será Suíça e Colômbia. E aí, galera, vou botar já meus times lá para frente. Então, coloco aí França vencendo Marrocos para enfrentar o vencedor de Portugal e Bélgica. Teremos uma semifinal França e Portugal, mano. A Mbappé contra Cristiano Ronaldo. E do lado do Brasil, aí eu vou falar para vocês. Mano, é difícil de falar porque não se sabe como que, se o Brasil se classificar, como é que vai ser. Se for um Brasil e Inglaterra, por tudo que estão jogando na Copa até agora, eu acho que o Brasil vai passar. Mas, e a Argentina com tudo, acho que vai ter muita dificuldade de se jogar contra a Colômbia. Aí uma semifinal Brasil e Argentina e a outra França. Aí quebra todo o meu prognóstico de a Inglaterra chegar na final. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive a Inglaterra nem passar do México e o Brasil nem passar da Noruega. Galera, é isso. Hoje vai ter outro vídeo que eu vou fazer com meu filho. Daqui a pouco ele chega aqui pra gente falar sobre esse jogo de Portugal e em específico sobre o Cristiano Ronaldo, que somos fãs. Sou fã do cara desde 2004, né, quando ele começou ali no Night, certo? E eu fico muito feliz de ver a última Copa dele, talvez, porque a Copa de 2030 é Portugal, Espanha e Marrocos. Eu não sei não se ele não vai ficar num cubo de gelo lá e vai vir para essa Copa que vai ser dentro de casa, só para falar que foi o maior recordista de participação em Copas também, que ele tem condições disso, mas vamos dizer que é a última Copa dele. E vamos dizer que Portugal não passe nem da Espanha, ou passe da Espanha e chegue até uma semifinal, ou historicamente, mano, consiga uma vaga para a final, e quem sabe os deuses do futebol não estão guardando para ele o último título que falta para ele. Mas se nada disso acontecer, se a Espanha eliminar Portugal, mesmo assim, ele se despede de forma honrosa. Todos achavam, pela estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo, que seria um desastre, que seria pior que a última de 2022. Não. Haters podem ficar abalados e chorem, porque o homem fez gol ontem, decisivo, gol de pênalti, participou bem nos poucos lances que teve no jogo, certo? Na vitória contra o Uzbequistão também fez 2 gols, tá jogando bem, titular, referência. Então atenção, hein, que o pai tá on. Valeu, galera, esse é o nosso vídeo de hoje do canal Fim da Copa, e amanhã tem mais, é nóis.